Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, nesse domingão, dia 6 de abril de 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon Scarino, então já chega deixando o like de vocês aí no vídeo e se inscrevendo no canal, porque eu tô aqui todos os dias, diariamente, deixando aqui os melhores palpites, as melhores tips das principais ligas de futebol do mundo. Brasileirão começou pegando fogo, as principais ligas europeias também em reta final, também pegando fogo. Então esse vídeo a gente tem muita coisa para falar, hoje tem muitos jogos, separei muitos jogos lá da França, separei um da Espanha para a gente falar também, alguns da Inglaterra, e hoje tem uma rodada muito cheia de Brasileirão, então tem muitos jogos aqui também no Brasil, Série A, Série B, então vou ter que dar uma corrida aqui com o vídeo, senão esse vídeo aqui vai durar 40, 50 minutos, até uma hora, se eu ficar detalhando cada jogo aqui que eu vou falar. Então vai ser aquele bate-bola que vocês estão acostumados aí no sábado e domingo, que tem muitos jogos. Não esqueça de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal e bora para mais um vídeo. Então bora começar lá na Espanha, porque 11h15 tem um joguinho aqui entre Sevilla e Atlético de Madrid. Lá na Espanha, nessa reta final, eu estou procurando analisar mais e investir mais nos jogos de Barcelona, que é o líder, Real Madrid, que é o segundo colocado, e o Atlético de Madrid, terceiro colocado, ficou um pouco para trás aí, está 9 pontos atrás do líder Barcelona, então não tem muita opção aqui nesses jogos, vai ter que ir para cima e, surpreendentemente, o Atlético de Madrid tem sido um time over nessa temporada. Então aqui, matemática, é muito difícil o Atlético de Madrid ainda conseguir esse título aí, até porque o Barcelona está voando, mas aqui não tem outra opção. Tem chance matemática, deve brigar, porque o time do Simeone também não desiste. Então eu vou falar para vocês o que eu gosto aqui desse jogo. Já que a gente tem um Sevilla aqui em 11º lugar, está naquela posição neutra ali, sem risco de cair, também não tem chance de se classificar, só matematicamente, para se classificar aí para uma liga europeia. Então eu gosto de gols aqui para esse jogo e vou explicar um motivo aqui para vocês, ó. Porque eu já falei que surpreendentemente o Atlético de Madrid vem sendo o time over nos últimos 3 jogos na La Liga aqui, ó. Ele empatou em 1-1, perdeu de 4-2 do Barcelona e perdeu também para o Getafe de 2-1. Não vem numa sequência boa aí o Atlético de Madrid e pega o Sevilla que está ali no meio da tabela. O último confronto entre eles, na verdade, lá no turno, foi 4-3, um jogo de muitos gols. Então eu espero mais de um gol aqui nesse jogo. O Sevilla que, por sua vez, nos últimos 5 jogos que ele fez em casa, só um não teve mais de um gol. Então eu quero buscar mais de um gol nesse jogo aqui ao vivo. Nesse momento, a odd está 1,40, então eu acredito que lá para o meio do primeiro tempo já vai bater 1,60 ali, uma odd que a gente gosta de trabalhar, mas é aquilo. Eu sempre indico aqui, o ideal mesmo é a gente acompanhar. Se tiver aquele jogo sonolento ali, com nenhuma das duas equipes tomando atitude, não vale muito a pena a gente arriscar. Porém, com esse cenário do Atlético de Madrid tendo que vencer de qualquer jeito, acho muito difícil a partida está nesse cenário. Então eu gosto, me agrada aqui, mais de um gol e meio nesse jogo, a odd agora está 1,40, acredito que vai subir rapidinho para 1,60 para a gente estar aí fazendo esse investimento. O único joguinho que eu separei lá na La Liga. Agora a gente vai dar uma passadinha lá na França, vou ter que ser breve aqui, porque são 4 jogos que eu separei lá na Ligue 1, e o primeiro aqui a gente já tem uma tip pronta, que é o jogo entre o Lanterna Montpellier, tem apenas 4 vitórias no campeonato, está praticamente já rebaixado, é a segunda defesa mais vazada da competição, que recebe o Le Havre. Esse sim ainda tem chance, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento e a sua melhor oportunidade para tentar escapar do rebaixamento é agora. É contra o Lanterna Montpellier, que já está praticamente rebaixado. Então, mas só que não tem como a gente também confiar aqui no time que está dentro da zona de rebaixamento, que tem apenas 7 vitórias no campeonato, tem 17 derrotas o Le Havre. Então não tem como a gente confiar também no time desse. Então o ideal aqui para mim é pegar um intervalo entre 1 a 4 gols, porque o Le Havre está desesperado para sair dessa zona de rebaixamento aqui. Vamos pegar também menos de 7 cartões. Tudo bem que o Montpellier é um time que tem a média alta de cartões, mas o árbitro que vai apitar costuma segurar muitos cartões. E essa linha de menos 7 cartões está muito alta para esse jogo aqui, pelo árbitro que vai apitar. Então já tem aí nossa aposta criada para esse jogo, como vocês podem ver na tela aí, vai ficar assim, ó. Intervalo entre 1 a 4 gols no jogo, menos de 7 cartões e mais de um canto no segundo tempo, até pelo cenário, que é um jogo de vida ou morte aí para o Le Havre. O Montpellier também, matematicamente, tem chance, não sei qual vai ser a postura aqui do Montpellier, mas isso dá uma odd de 1,61 e para mim tem muito valor para a gente começar lá na Ligue 1 da França. Agora vamos falar aqui de outro jogo que vai rolar também meio-dia e 15. Lembrando que os 4 jogos que eu separei da França aqui são no mesmo horário, meio-dia e 15. E aqui tem 2 que eu vou falar aqui próximos aqui um do outro, porque
é praticamente a mesma aposta aqui. A gente vai usar o handicap mais 0,5 e eu vou explicar melhor aí para vocês, principalmente para a galera que está chegando agora. É uma aposta que eu costumo fazer, costumo compartilhar com vocês aí, mas é sempre bom explicar. E o nosso primeiro jogo aqui vai ser Rennes e Estrasburgo. Um jogo que vale muito para os dois. Para o Rennes, lá na parte de baixo da tabela, e para o Estrasburgo, que surpreendentemente está em 6º lugar da Ligue 1. Então vai ser um jogo muito bom, disputado. E aqui está oferecendo 1,77 para o Estrasburgo tomar mais cartões na partida ou ter o mesmo número de cartões na partida para os dois times. A gente só perde aqui se o Rennes tomar mais cartões que o Estrasburgo. Sendo que a média de cartões amarelos aqui, o Estrasburgo tem 3 a mais do que o Rennes. Ou seja, a gente está fazendo uma aposta para o Estrasburgo, que tem a média mais alta do que o Rennes em cartões, tomar mais cartões. E se tiver o mesmo número de cartões, a gente ainda ganha essa aposta. A gente só perde se o time da casa, ainda tem isso, o Rennes joga em casa, com o apoio da sua torcida, a gente só perde se ele levar mais cartões que o Estrasburgo. Então, a de 1,77, para mim, tem muito valor aqui. Outro jogo bem parecido é o do Olympique de Marseille contra o Toulouse. O Olympique de Marseille está bem tranquilo no campeonato, está em 3º lugar, não briga pelo título porque o PSG já é praticamente campeão aqui, e pega aqui o Toulouse, que está em 11º. Só que, como eu falei da odd, aqui está oferecendo para a gente 1,77 para o Toulouse, que é o visitante. É sempre difícil jogar no estádio do Olympique de Marseille. A maioria dos times que foi jogar contra o Olympique lá na casa dele levou mais cartões no campeonato, então não tem como a gente ficar de fora aqui. Acho que também tem muito valor essa odd 1,77 no handicap mais 0,5 para o Toulouse em cartões. Repetindo o que significa isso. O Toulouse tem que tomar mais cartões no jogo, e se tiver o mesmo número de cartões para as duas equipes, a gente já tem o win com odd 1,77, para mim tem muito valor. A gente só perde se o Olympique de Marseille, que está jogando em casa com o apoio da sua torcida, e só levou 3 cartões amarelos a mais que o Toulouse no campeonato, levar mais cartões nesse jogo também. Então, para mim, 1,77, essa odd aí nesses dois jogos, para mim tem muito valor. Para fechar lá na França, no mesmo horário, a gente tem o jogo aqui entre Rennes e Auxerre, que eu já vou falar sobre isso, mas antes eu lembrei aqui que eu tenho que falar para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, acabei de deixar uma tip um pouco mais complicada aí de cartões. A grande maioria aí da galera não é acostumada muito em apostar nesse mercado de cartões, é mais em resultado, gols, escanteios. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, @RamonScarino. Pode deixar aqui mesmo nos comentários aqui, que todos eu vou responder. Eu respondo todo mundo lá no Instagram também. Quem não me segue lá, me segue aí, Ramon Scarino. E pode deixar nos comentários à vontade, que eu vou tirar a dúvida de qualquer um que perguntar. E falando desse jogo aqui, Rennes e Auxerre. Rennes, que é uma grande decepção aí, é um time milionário, para quem não sabe. O dono do Rennes é um dos caras mais ricos do mundo, mais, acho que bilionário aí, e vem decepcionando aí nessa temporada, apenas 12º lugar. Enfrenta o Auxerre, que é mais modesto, e mesmo assim está em 10º lugar, conseguiu uma campanha melhor ainda. Então não tem como a gente confiar no Rennes aqui, mesmo jogando em casa. Então, para esse jogo aqui, para a gente fechar a conta lá na França, eu tenho uma tip pronta já aqui para a gente, que vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 4 gols, porque o Rennes jogando em casa sempre fica nesse intervalo aqui entre 1 a 4 gols, menos no último jogo, que foi goleado por 4 a 1, só que foi pelo PSG. O PSG é um caso à parte lá na França, não tem como a gente ficar pegando os jogos contra o PSG e colocando nas estatísticas aqui, porque a diferença é muito brutal entre o PSG e os outros times lá da França. O Lyon até está tentando ali agora com o John Texas chegar um pouco, disputar, competir um pouco, mas é muito difícil, principalmente com os árabes lá no PSG, então o PSG acaba sobrando, então não é parâmetro para a gente fazer nossas análises aqui. Aqui, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols, porque antes desse jogo do PSG aqui, o Rennes venceu por 1 a 0, perdeu por 2 a 0 do Lille, aí ganhou do Estrasburgo aqui por 1 a 0 e perdeu para o Brest de 2 a 1. Na última vez que eles se enfrentaram aqui foi em 2022, mas o cenário era muito diferente e o Rennes acabou goleando por 5 a 0. Os últimos jogos do Auxerre também saíram gols, então aqui a gente vai pegar esse intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 6 cartões, porque o árbitro que vai apitar também tem a média baixíssima de cartões, e mais de um canto no segundo tempo, vai dar odd de 1,61. Para mim tem muito valor, já está na tela para vocês aí, para a gente fechar a conta lá na França. Dando uma passadinha rápida lá na Inglaterra, separei o jogo que tem mais mídia nesse domingão aí, o confronto dos Manchester, o clássico dos Manchester, United versus City. O United, que para mim aí é a maior decepção dos gigantes da Europa, em todas as ligas lá da Europa, para mim o United é a maior decepção, em 13º lugar.
o United, que é do famoso Big Six, lá da Inglaterra. O City também não fez uma temporada à sua expectativa, à sua altura aí, que a galera tem expectativa do City, que costumou amassar todo mundo nas últimas temporadas. Está apenas em quinto lugar aqui, e o máximo que vai conseguir nessa Premier League é uma vaga para a Champions League, ainda vai ter que lutar por uma vaga na Champions League, já que o título já está praticamente aí na mão do Liverpool. Então eu tenho uma tip pronta aqui para esse clássico. Eu vou me basear mais nos números dos clássicos, dos confrontos diretos aqui entre eles, porque o United já não faz mais nada no campeonato, o City também não briga mais pelo título. Então vamos ver aqui os últimos 5 confrontos aqui entre eles. A gente teve um 3-0 City, 3-1 City, 2-1 City, 2-1 City e 2-1 Manchester United, que surpreendeu. 4 vitórias do City e uma vitória do United. E o que chama atenção aqui? Que em todos esses jogos aqui a gente teve mais de um gol. E nesse jogo eu não espero outra coisa, já que os dois times não têm muita coisa para perder. Então eu já tenho uma tip pronta para a gente aqui, que vai ficar da seguinte forma. Vai ficar no intervalo entre 2 a 5 gols, como vocês já estão vendo aí na tela para vocês. E eu achei duas linhas aqui muito esticadas para o lado do United. Tanto de cartões, 5 cartões, e mais de 5 finalizações. É muito baixa essa linha aqui para um clássico. Mesmo que esteja jogando contra o Manchester City, as coisas mudam. Tanto que ganhou o último jogo. Então, mais de 5 finalizações para o United, menos de 5 cartões só para o United também. Achei essa linha muito alta de cartões. Para mim, tem muito valor com uma odd de 1,57. Então, nossa aposta pronta aí, já criada, só para vocês copiarem e colarem para esse clássico lá na Inglaterra, odd 1,57. Vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 2 a 5 gols, menos de 5 cartões para o United e mais de 5 finalizações também para o United. 1,57 para mim tem valor para esse clássico lá na Inglaterra que vai pegar fogo. Passando lá na Itália, para a gente encerrar a Europa, a gente também tem o melhor jogo da rodada entre Roma e Juventus. Jogo de confronto direto ali, a Roma em sexto, a Juventus em quinto. E apesar da Juventus estar melhor colocada do que a Roma, não tem como a gente tentar pegar gol aqui a favor da Roma, porque olha esses números da Roma jogando em casa aqui, ó. Nos últimos 13 jogos da Roma jogando em casa, foram 12 vitórias e um empate. Esse empate foi de 1-1. Então, nos últimos 13 jogos seguidos jogando em casa, a Roma fez gol. Nos últimos 5 confrontos contra a Juventus também, clássico, a gente pode chamar de clássico lá na Itália também. Nos últimos 5 jogos contra a Juventus, a Roma jogando em casa fez gol também nos últimos 5. Então aqui não tem como a gente ficar de fora. Apesar da Juventus ter um bom time, tá oscilando, tá em quinto lugar no campeonato italiano, que é pouco para a Juventus, tem que estar sempre brigando pelo título ali, junto com o Napoli, Inter de Milão, Milan. Então tá em quinto lugar ali, deve conseguir beliscar uma vaguinha aí para a competição internacional, assim como a Roma também tá brigando e vem numa sequência muito forte. Então aqui eu já tenho uma tip pronta aqui pra gente, que é intervalo entre 1 a 3 gols a favor da Roma. Tenho muita expectativa aqui e pelo menos um golzinho da Roma aí, e menos de 7 cartões, porque a média do árbitro que vai apitar também é baixa. E se tratando de clássico também, ele sempre coloca um juiz que sabe controlar mais o jogo. Odd 1,60, tip pronta já lá na Itália, para a gente fechar a tampa lá na Europa. Então, repetindo e já deixando na tela para vocês aí, intervalo entre 1 a 3 gols da Roma e menos de 7 cartões no jogo, odd 1,60, para a gente fechar lá na Europa e partir para o Brasileirão. Antes de falar do Brasileirão aqui, que eu separei já 4 jogos com 4 tips prontas já para vocês, eu vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like no vídeo aí e não se esquecerem de se inscreverem aí no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos aqui diariamente, mas não é inscrito no canal. Então se inscreve aí no canal para ajudar no meu trabalho. E para falar aqui do Brasileirão é o seguinte: eu não posso ficar me baseando muito em números ainda, porque os números que a gente tem aqui dos times é a estreia deles nas competições internacionais, Sul-Americana, Libertadores e de campeonatos estaduais. Então, eu vou me basear mais aqui no que eu vejo. Eu acompanho futebol, cara, todos os dias. Eu vejo pelo menos 2, 3 jogos de futebol. Eu como futebol, cara. Então, eu tô vendo aqui muito mais pelo cenário, pelo que eu tô vendo de atuações das equipes. E vai ser com essa base que eu trouxe essas 4 tips aqui, que eu vou trazer, na verdade, essas 4 tips para vocês aqui. Começando pelo jogo de 4 horas aqui, entre Galo e São Paulo. Eu tenho uma tip pronta aqui e eu quero muito pegar esse intervalo entre 1 a 3 gols do Galo aqui. Apesar do Galo não ter feito gol no último jogo contra o Cienciano, foi um jogo que eu assisti. O Galo teve muitas oportunidades, era altitude lá também. Mesmo assim, teve muitas oportunidades. Eu acredito que o Galo vai estar fazendo um golzinho aqui. E é isso que eu tô falando. Se a gente for olhar só por números, o São Paulo vem de 2 jogos sem tomar gols.
mas antes disso era uma zaga que vinha sofrendo muito e o Galo tem um ataque muito bom. Então, mesmo que o São Paulo não tenha tomado gol nos últimos 2 jogos, eu gosto aqui do intervalo entre 1 a 3 gols do Galo, mais de um cartão no segundo tempo. Eu só não tenho certeza mesmo se é o Ramon abate Abel aqui para falar para vocês agora, mas na hora de fazer a tip ali, eu analisei sim o árbitro que vai apitar o jogo, com as características dele, com os números dele. Então, mais de um cartão no segundo tempo e mais de 4 finalizações do São Paulo, que tem um bom time, e essa linha de 4 finalizações está muito baixa aí para o São Paulo. Então, recapitulando aí para vocês, intervalo entre 1 a 3 gols do Galo, mais de um cartão no segundo tempo e mais de 4 finalizações do São Paulo, dá uma odd de 1,66 para a gente começar no Brasileirão. Agora, 6h30, a gente tem jogo do Vitória, que é muito forte jogando no Barradão, estreou com derrota no Brasileirão para o Juventude, encara o Flamengo, um dos candidatos ao título aí muito forte. O Flamengo toma muito poucos gols, então aqui a gente vai pegar o intervalo entre 1 a 4 gols, não vejo saindo mais de 4 gols aí nesse jogo. Vamos pegar também mais de um cartão para o Vitória, que é um time que leva muitos cartões amarelos. E vamos pegar também uma linha de mais de 6 finalizações do Vitória, que para mim está muito baixa. O Vitória jogando no Barradão, pode ser Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Galo, ele finaliza bastante. Ele não deixa de atacar, não deixa de finalizar, então para mim essa linha está muito baixa. Então para esse jogo entre Vitória e Flamengo, eu tenho essa tip pronta para vocês aí. Intervalo entre 1 a 4 gols, mais de um cartão para o Vitória e mais de 6 finalizações para o Vitória também. Odd 1,61, 6h30 esse jogo vai rolar lá no Barradão, lá em Salvador, da Bahia. Também é 6h30. A gente tem aqui um jogão entre Corinthians e Vasco, um clássico nacional aí. Aqui eu não vejo muito o Corinthians perdendo, não. Apesar do Corinthians estar chegando de uma derrota na Sul-Americana para o Huracan em casa, estava muito tempo sem perder na Neoquímica Arena e acabou perdendo. E o Vasco, que deu mole na Sul-Americana, empatou de 3-3, depois de estar ganhando de 3-1 no finalzinho do jogo, estreou com vitória contra o Santos. Então, pelo menos se virar a chave no Brasileirão aí, o Vasco vem motivado. Então eu não quero pegar nada a favor do Corinthians aqui. Eu prefiro pegar um intervalo entre 1 a 4 gols e menos de 7 cartões, porque o árbitro que mais coloca dinheiro no nosso bolso vai estrear nesse Brasileirão, Anderson Daronco no apito. Então a gente vai pegar menos de 7 cartões e mais de 5 finalizações do Vasco. Apesar do Vasco jogar fora de casa, e sim, eu acho que o Vasco vai jogar fechadinho na Neoquímica Arena, essa linha está muito baixa, de 5 finalizações. Então nossa aposta criada para esse jogo aí pronta, Corinthians e Vasco, vai ficar da seguinte forma. Intervalo entre 1 a 4 gols do Corinthians, se não me engano, no começo eu tinha falado entre 1 a 4 gols no jogo, mas a gente vai pegar entre 1 a 4 gols no Corinthians. Não confio numa vitória seca aqui do Corinthians, mas acredito que entre 1 a 4 gols o Corinthians pode estar cravando sim no Vasco. Menos de 7 cartões, porque é o Anderson Daronco, e mais de 5 finalizações do Vasco. Odd 1,61, para mim, é a melhor aposta para esse jogo entre Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, 6h30. Tip parecida também para Internacional e Cruzeiro, também 6h30. Aqui eu vejo o Inter com um leve favoritismo, já que o Cruzeiro, apesar de ter um bom time, parece que não se encaixou ainda. Então a gente vai buscar gol do Inter aqui também. Intervalo entre 1 a 3 gols do Inter. Também não vejo o Inter goleando aqui, metendo mais de 3 gols no Cruzeiro, mas acho que tem favoritismo sim. Então vamos pegar entre 1 a 3 gols do Inter. Vamos pegar aqui um cartão para cada lado, porque tem sido assim os duelos entre Inter e Cruzeiro, tem pegado fogo os últimos confrontos diretos. E vamos pegar aqui também mais de 5 finalizações do Cruzeiro. Essas linhas de finalizações do Brasileirão aí estão muito baixas, a gente está aproveitando e colocando isso dentro da nossa aposta criada. Mais de 5 finalizações para o Cruzeiro, mais de 5 finalizações do Vasco, mais de 6 finalizações do Vitória jogando em casa e mais baixo para mim, mais de 4 finalizações do São Paulo jogando fora contra o Atlético Mineiro. Então, em todas a gente aproveitou essas linhas baixas de finalização. Esse jogo do Beira-Rio vai ficar assim, 1 a 3 gols do Inter, pelo menos um cartãozinho para cada lado e mais de 5 finalizações do Cruzeiro. Odd 1,66 para mim é a melhor também para esse jogo, para a gente fechar o Brasileirão aí. E agora tenho 2 recados para vocês. 4 horas a gente tem o jogo entre Fluminense e Bragantino. Provavelmente estarei trabalhando lá nesse jogo, então vou compartilhar a tip no Instagram. Quem não me segue lá ainda, pode me seguir aí, @RamonCicarino. Eu vou estar postando a tip para esse jogo lá nos stories, devo estar lá no Maracanã trabalhando. Então já me segue aí logo para vocês não esquecerem, @RamonCicarino lá no Instagram. E agora eu vou deixar o bilhete aí que eu sempre deixo no final do vídeo para a galera, principalmente para a galera que gosta de fazer aquela alavancagem de banca. Lembrando que é só uma aposta recreativa, é sempre muito difícil bater porque eu jogo a odd lá no alto. Então tá aí na tela para vocês o bilhete, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo.
que a gente possa ser muito bem sucedido nesse domingão aí com tantos palpites, tantas tips aí. E também não deixem de estar lá no meu grupo free, o link está na descrição aí, e qualquer oportunidade que eu tiver ao vivo eu vou compartilhar lá com vocês, valeu? Então tamo junto, boas apostas e até amanhã.